Continuando, produtos notáveis. Aula 4. Vamos embora. Cubo da soma de dois termos. Definição. O cubo da soma é uma regra que auxilia na resolução de expressões algébricas. As expressões algébricas possuem um processo prático na resolução e dispensam o uso da propriedade distributiva no desenvolvimento. Dispensam o uso, não quer dizer que você pode usar a distributiva a hora que você quiser, tá? Mas usando o produto notável você dá uma enxugada aí na resolução, ou seja, uma questão que ia ser de 2 folhas, baixou para uma, menos que uma, dependendo da questão, tá? Não quero aterrorizar ninguém não. Dados dois números reais A e B, mais uma vez eu estou usando A e B, tá? Podendo ser X e Y, Z e H, qualquer número. Qualquer letra que represente números. O cubo da soma entre eles é representado pela expressão A mais B ao cubo. Pode ser resolvida pelo método de distribuição ou pelo método de resolução prática. Desenvolvimento. Pessoal, nessa aula eu vou associar aqui, vou passar, se eu não me engano, vou passar para vocês 2 métodos, tá? Mas tem um terceiro que você pode fazer distributiva nela toda. Eu tirei ele daí, mas no final eu explico como. Primeiro método, decomposição mais quadrado da soma de dois termos mais distributiva. Então primeiro eu vou decompor esse cara aí, A mais B a terceira, tá? O cubo da soma de dois termos. Eu vou decompor ele em 2 elementos. Vai ficar assim, ó. A mais B ao quadrado, ou o quadrado da soma de dois termos, vezes A mais B, certo? Eu fiz uma decomposição aí, onde encontrei o quadrado da soma de dois termos. Tá aí bonitinho o quadrado da soma de dois termos. Em seguida, eu acho a solução do quadrado da soma, e essa solução eu faço a distributiva pelo outro elemento lá, que é A mais B. Tá aí, bem bonitinho. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, vezes A mais B, que é o pretinho que sobrou ali. Então tá bem mastigadozinho aí. E a gente vai encontrar justamente esse cara aí, onde a gente vai enxugar mais ainda alguns elementos, tá? E a solução final é essa. Ficou alguma dúvida em relação a essa distribuição aí? Essa multiplicação? Se ficou, pergunte agora ou cale-se para sempre. Próximo método. Aliás, nem o próximo método, é um exemplo, né, do primeiro método. O professor está ficando doido mesmo. É muita coisa na cabeça. Então, um exemplo do primeiro método, tá? Eu vou fazer a decomposição. Olha aí que está o cubo do primeiro mais o cubo da soma de dois termos. Misturei foi tudo aqui. Então, eu tenho 2x mais 3 elevado à terceira. Eu pego o 2x mais 3 eleva ao quadrado e multiplico por 2x mais 3. Então, eu achei o quadrado do primeiro, o quadrado da soma de dois termos, e multiplica por ele mesmo, tá? Eu usei um colchetes aí, porque eu tratei com parênteses, tá? O primeiro termo elevado ao quadrado. Já que o primeiro termo é 2x, eu tive que usar um parênteses. Aí ficou assim, bem bonitinho. Depois que eu encontrar, dar uma enxugada aí dentro do colchetes, eu posso devolver ele como parênteses. E agora eu faço a distributiva. 4x ao quadrado vezes 2x, mais 4x ao quadrado vezes 3, e depois sucessivamente. Deixei aí as cores distintas para que vocês não se atrapalhem na resolução, tá? E a gente vai encontrando esses resultados aí, vai dar uma enxugada e encontra esse resultado final: 8x à terceira mais 36x ao quadrado mais 54x mais 27. No decorrer da aula a gente vai
resolver com um passo a passo melhor, tá? Eu estou avançando assim um pouquinho rápido, porque aí está na forma distributiva e assim, quem quiser usar ela, usa. Mas eu também não aconselho muito esse primeiro método não. Quer usar? Massa, só que faz mais cálculo. Segundo método, agora sim, o método prático. Coloquei as coresinhas aí, tá? Pra gente ficar entendendo melhor, associar as cores às resoluções que estão por vir, aí fica mais fácil. Vou até colocar aqui antes de começar a ler. Ó, então aí a gente tem o cubo da soma de dois termos, os termos é A mais B. Eu repeti lá os que estavam no início e coloquei o A mais B ao cubo. Então, roxinho, o cubo do primeiro termo. O primeiro termo é elevado ao cubo. Mais, tá lá o sinalzinho de mais. Vermelhinho agora, 3 vezes o quadrado do primeiro termo, vezes o segundo termo. Então, a gente pega o primeiro termo elevado ao quadrado aí nesse vermelhinho. E o resto repete. 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo. Lá no verde, a gente vai pegar, ó, 3 vezes o primeiro termo, vezes o quadrado do segundo termo. Já passa o segundo termo sendo ao quadrado. Essa fórmula aí é bastante decoreba, tá? Depois que você memoriza aí esse método prático, como é que eu vou memorizar? Repetição. Repetição. Se você fizer umas 3, 4 questões usando esse método prático aí, você vai conseguir memorizar. Principalmente se for antes da prova, da atividade que você bem entender. Lá no finalzinho, mais o cubo do segundo termo. Aí já fiz direto sem fazer aquela saraivada de cálculo usando o método distributivo. E a decomposição, né, primeiro. Exemplo, coloquei até o exemplo aí, ó. O cubo da soma de dois termos, x mais 3, todo mundo elevado ao cubo. Eu vou lendo e vocês vão me acompanhando, tá? Então eu peguei, ó, o cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o segundo vezes o quadrado aliás, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, tá? É bastante decoreba isso aí. E depois que você decorar, depois que você repetir, você vai memorizar, certo? Por um tempo suficiente para resolver as questões. Professor, quer dizer que eu vou esquecer? Infelizmente esquece, porque a gente trata com muita fórmula, eu já disse isso a vocês. Então aquilo que eu não fico repetindo, eu vou esquecendo, né? Vai para o fundo do baú do meu cérebro e acaba sendo formatado. O cérebro também formata as coisas. Então, para relembrar isso aí, basta eu pegar 3 questõezinhas e fazer novamente, que eu vou relembrar desse método prático. Se por um acaso esquecer na prova, aplica a distributiva, tá? Professor, aquele primeiro método, se eu esquecer, como é que eu faço? Tem o terceiro método que eu não coloquei aqui no exemplo, que você pega ele e multiplica por ele mesmo 3 vezes. Vai dar um cálculo de uma folha, mas você consegue resolver. O resultado final é esse carinha aí. Fácil de resolver. Atividade. Resolva a expressão. Aí tem uma expressãozinha aí que eu botei para quebrar em vocês. Quero ver quem é bom, quem é a tampa de crush. Pausa o vídeo e tenta resolver. Resolução. O que é que eu aconselho a vocês? Quando for resolver esse tipo de questão, tenta identificar o que é que vai aplicar em cada parte, em cada termo, em cada elemento, tá? Então eu colori aí para ficar mais fácil. Vocês podem ver aí que o vermelho é o cubo da soma de dois termos. O azul é só associar o sinal com quem está lá dentro. E o verde é uma distributiva. Então o vermelho é o cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do terceiro, aliás, do segundo termo.
Isso aí é o método prático. O azul eu associei mais com mais dá mais, só eliminei os parênteses. E o verdinho eu associei o sinal e fiz o produto, tá? Então é 4CD vezes C vai dar 4C ao quadrado D. Negativo. 4CD vezes D vai dar 4CD ao quadrado. Todo mundo negativo por conta do sinal. Associando... Oi? Pergunta? Mas o azul, por exemplo, quando não tem nada, não era 2, não? 2 como assim? O quadrado, quando não tem nada no expoente, tipo ali, o... Não, quando não tem nada é 1, homem. Quando não tem nada não é 2, não? É 1. Só é 2 quando é raiz. Aí é potência. Aí quando não tem nada é 1, né? Lembra daquilo que eu digo, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ali é o Pai é 1. O Pai só tem 1. Então, ó, associei aí os termos para ficar mais fácil, né? Deixei bem organizado aí. Cara crachá. Tá dando para entender? Então peguei C a terceira vermelhinho somado com C a terceira azulzinho. D a terceira vermelhinho somado com D a terceira azulzinho. 3C ao quadrado D vermelho. Só tem ele. Repete ele aí. Aí menos 4C ao quadrado D. Não só tem ele não. Tem que associar os dois aí. Mais 3CD ao quadrado menos 4CD ao quadrado. Associei todo mundo organizando os termos semelhantes. Somando todo mundo vai dar C a terceira com C a terceira, 2C a terceira. D a terceira mais D a terceira, 2D a terceira. 3C ao quadrado D menos 4C ao quadrado D vai dar menos 1C ao quadrado D. Esse 1 poderia tirar até daí, não tem problema de deixar só as letrinhas. Eu deixei assim para ter um entendimento melhor. E por último, 3CD ao quadrado menos 4CD ao quadrado vai dar menos 1CD ao quadrado. Tá aí nossa resolução. Dei só uma enxugada, tá? Organizei aí, mas você pode deixar organizado do jeito que você quiser, porque a ordem não altera as parcelas, né? Tem problema nenhum. Ó, chegando aí tá massa, tá? Mas se você, vou mostrar pro professor que eu entendo das coisas. Pode deixar assim também. Eu peguei aí nos dois primeiros termos. Isso, coloquei fator comum em evidência e nos dois últimos também. Só para mostrar que a gente é tamporoso, que a gente estuda no Colégio da Sagrada Família. Certo? Pessoal, a aulinha de hoje acabou. Vamos ver aí